Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso estudo de segunda-feira aí do Café com Bíblia. Tá tendo outras várias lives aí, mas o estudo vai ficar postado, né, para você que desejar posteriormente estar acompanhando. Então vamos dar início ao estudo dessa noite, falando sobre tudo se resume na ausência ou na presença de Deus. Se você vai entrando e vai compartilhando, vai convidando seus amigos aí, né? Porque hoje nós vamos falar de algo que até o dia de hoje, desde 2017, eu nunca tive a coragem de falar. Mas hoje eu dei uma estudada e vai dar certo. Então eu convido a Lorena aí a fazer essa oração para a gente iniciar. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Então vamos todos reunidos orar por esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos neste momento e pedimos o Teu direcionamento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo direcione esse estudo, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas pela Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um que irá receber esse Teu Evangelho em seus corações, que essa Tua Palavra permaneça e que Teu Espírito Santo nos faça lembrar em momento oportuno. Nós entregamos em Teu altar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que lhe pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, convido você aí, hoje a gente vai não se prolongar muito, né? Não que nos outros dias a gente se prolongue, mas hoje a gente vai fazer um estudo breve sobre tudo se resume na ausência ou na presença de Deus. Como você encara isso? Como você encara as situações e decisões que você toma no teu dia a dia? Hoje a gente vai iniciar, eu vou convidar a Lorena a abrir em 1 Tessalonicenses 5,19, mas eu vou direcionar o estudo por Efésios 5. Só não perca aqui, você vai ler o versículo 1 para mim. Eu vou ler, convido você a abrir lá em Efésios capítulo 5. Antes de tudo, convido você a compartilhar, convidar pessoas a assistir na tua sala de vídeo aí, né? Porque o importante para mim não é quantas pessoas assistem, mas quantas vidas recebem a palavra que transforma, que liberta, que restaura, que purifica, que santifica, né? Jesus mesmo, quando ele está falando da palavra, ele fala: santifica-os, ó Pai, na tua palavra. Então eu convido você que já pegou sua Bíblia, seu bloquinho de anotações, sua caneta, você que acompanha o estudo nas segundas-feiras, convido você a abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no capítulo 5, perdão, no capítulo 5, versículo 14 até o 17. Nós vamos ler aí um texto que fala sobre uma passagem lá do Velho Testamento. Porque como que eu entendo? Eu entendo que o Novo Testamento é a pregação do Velho. Porque se nós formos observar a palavra de Deus, se nós formos ler a palavra de Deus com devida atenção, com devido intuito de compreender a vontade do Pai, de entender a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos perceber que o Novo Testamento era eles vivendo, não estava escrito. Então tinha-se que ler o Velho, pregar sobre o Velho, e então foi escrito o que eles vivenciavam nestas pregações, e hoje nós lemos o Novo Testamento. Então lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, é uma referência lá de Isaías capítulo 60. Você lê lá, Lorena? Deixei marcadinho. Isaías 60, versículo 1 diz assim, ó, a Lorena vai ler para nós. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então é um texto que fala sobre despertar, sobre a luz e sobre a glória de Deus. A gente, quando fala da glória, a gente se recorda da passagem do apóstolo Paulo, né? Quando ele perseguia a igreja e em meio-dia, no raiar do sol, Jesus aparece a ele. A Bíblia ainda diz que num fecho de luz, num raio de luz, apenas uma brecha de luz, ele pergunta quem és e Jesus responde, né? Perguntando a ele por que perseguia ele. E então se revela a ele. Só que para Jesus se revelar a ele precisou acordar.
Não que ele estivesse dormindo ou que ele estivesse morto, mas que ele estivesse parado no tempo, sem compreender a realidade do Evangelho. E então Efésios capítulo 5, versículo 14, que eu te convidei a ler, diz assim: pelo que a Escritura diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não sede como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornem insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Você vê lá para nós, Lorena, então, 1 Tessalonicenses 5,19? Porque tudo se resolve, tudo se revela, tudo se resume em estarmos com a ausência ou estarmos na presença de Deus. Em Efésios vem dizendo exatamente isso para nós: desperta, ó tu que dormes, acorda para a vida. Ei, Jesus está a nos chamar. A gente muitas vezes nos encontra na situação assim que hoje eu escolhi a Cristo, descobre que Cristo nos escolheu, e hoje o que eu quero falar? Hoje eu quero falar sobre a importância que tem o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Hoje eu quero falar sobre o ponto mais importante do nosso ser, é que o Espírito Santo habita em nós. Hoje eu quero te chamar a atenção para você entender assim que um Deus tão grande escolheu a mim e a você dentro dele. Efésios capítulo 1, versículo 4, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E então, após nos formar, nos criar, ele vem habitar dentro de nós. Então ele, sendo tão imenso, sendo tão grande, nos criou dentro dele e vem morar dentro de nós. Esse é o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. A Lorena vai ler para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Como pode o Espírito Santo, sendo Deus, habitando em nós, nós apagarmos ele? Veja, Lorena, Efésios capítulo 4. Mais uma passagem da Bíblia que nos chama atenção para o Espírito Santo de Deus. Porque tudo se resume na ausência e na presença. A gente vê isso na vivência de Saul e Davi. Os dois reinaram 40 anos, mas um decidiu buscar a presença de Deus e o outro não. E na nossa vida, o que impacta será? O que a Bíblia diz para nós hoje? O que está escrito em Efésios 4:30? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Porque eu não sei se você sabe, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo, não dando ouvidos a ele, não estando atento a ele. O Espírito Santo pode ser apagado pelo fogo do pecado. Quando você não se convence do erro, Jesus ele falou assim: pregai para a remissão dos pecados e ensinai os mandamentos, a guardá-los, e ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo batismo é para a remissão de pecados, para o novo nascimento, para que a velha vida fique de lado, a nova vida venha a surgir representando o nosso Senhor. Muitos podem dizer assim: mas esse Cristo está vindo desde que eu era menino, desde que eu era piá, desde que eu era criança, e até hoje não veio. Mas e se por um pequeno obstáculo de distração ele vem e nós não estamos preparados? Porque a promessa era certa que Cristo viria, que o Messias, o ungido de Deus, viria. E depois de um período de 400 anos de silêncio, o intervalo ali entre Malaquias e Mateus, o Cristo veio. E ele veio conforme a profecia que Isaías deu. Que ele seria maravilhoso, sim, ele foi maravilhoso aos olhos de muitas pessoas. Ele pregava com uma autoridade que os outros não entendiam e nem sabiam de onde vinha. Ele curava as pessoas e elas os reconheciam a ele, assim como que ele prega como quem tem uma autoridade diferente. E nós precisamos compreender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O significado aqui sobre o Espírito Santo ser apagado, que nem a Lorena leu em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19,
O fato dele ser apagado ali é sobre qualquer comportamento que entristeça o Espírito Santo. É por esse motivo que a gente chega na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, ali no versículo 16, ou no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo está falando assim: viu, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vosso corpo? Que vós sois santuários do Espírito de Deus? Que todos vocês são casas de Deus? São habitação do Eterno, do Criador, do Majestoso, do Poderoso, daquele que faz, daquele que fala, daquele que faz acontecer. Então o significado ali que a Lorena leu para nós é que o nosso comportamento pode entristecer Ele. A Bíblia, a Palavra de Deus, como a gente viu, ela nos orienta a não apagar o Espírito Santo, a não entristecer o Espírito Santo. Mas a gente deve perguntar então como não entristecê-lo? Como não apagá-lo? Como viver por ele? Porque Gálatas capítulo 6 vai falar do fruto do Espírito e vai nos ensinar que devemos viver por ele. Romanos capítulo 8, versículo 14, vai tirar aquela dúvida da nossa mente onde a gente pensa assim: não, hoje eu creio em Jesus Cristo, eu sou filho de Deus, mas não é isso que está escrito lá. Quando a gente chega no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 12 vai dizer: ele veio para os seus não o quiseram, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está dizendo que são, está dizendo que receberam a oportunidade. Está dizendo que receberam o poder de serem transformados, e o único que transforma é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz isso, Jesus nos ensinou, é preciso que eu vá para que ele venha. Jesus falou que a missão do Espírito Santo era nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos transforma. Ali a Lorena leu em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostem selados para a redenção. O que é um selo? Um selo é uma marca. Um selo é um registro, onde nós somos marcados que pertencemos ao nosso Deus vivo, poderoso, fiel, onde temos a chama em nosso coração do Espírito Santo queimando, nos convencendo: isso é errado, isso pertence à velha vida, isso não te convém mais. Mas como a gente não entristecer, como a gente não apagar o Espírito Santo? Ainda mais hoje, nos dias que estamos vivendo, que não podemos nos reunir no templo para glorificar, adorar e exaltar a Deus. Ainda mais hoje, como está aí a pandemia, que não nos permite ter estas reuniões, por questão de proteção própria à nossa vida pessoal, sanitária, por questão de proteger o próximo, por questão de amar o nosso próximo. Não vamos entrar no conteúdo da pandemia, mas vamos apenas observar que não podemos nos reunir. Mas não podendo nos reunir, talvez tem pessoas que não estão a glorificar, a cultuar, a adorar, a exaltar a Deus. Porque não vê um meio, não vê uma oportunidade, não vê um atrativo para estar buscando a Deus. Porque um filme talvez tenha sido mais importante do que uma live, um clipe musical está sendo mais importante do que um estudo. Cada um com suas colocações em primeiro grau. Mas a importância é a gente aprender a buscar a Deus. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz que é tempo de buscar o Senhor. Por que tempo de buscar o Senhor? Porque lá no começo da carta de Oséias ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E na medida que o conhecimento vem abrangendo a nossa vida, vem enchendo o nosso viver, vem enchendo o nosso eu, o Espírito Santo vai se acendendo, vai nos convencendo, vai trabalhando. E nós não o apagamos, nós não o entristecemos. E nós então somos confirmados como filhos de Deus. Romanos 8,14 vem confirmando o que João diz. João 1,12 diz: ele veio para os seus não o quiseram. E todo aquele que o receber, aquele que crer nele, recebe o direito, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí vem Romanos capítulo 8, versículo 14, dizendo: aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus.
Nós precisamos desta convicção, desta confirmação. Nós precisamos desta voz, nós precisamos deste Deus habitando em nós. Nós precisamos ser casa de Deus. E é preciso ter prazer para estar na casa de Deus. Jesus, quando ele entrou no templo, ele falou assim: a casa do meu Pai será chamada casa de oração, casa de relacionamento, casa de conversa, casa de conteúdo gostoso num diálogo, casa onde há um diálogo e não um monólogo onde só alguém fala, casa onde Deus pode falar, onde você pode falar, casa aqui, ó. Por isso que o ensino da oração é: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará, porque é uma intimidade. Intimidade é quando há duas pessoas ali falando, conversando, interagindo. Então a gente precisa entender como eu não apagar, como eu não entristecer o Espírito Santo. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12. Que algumas coisas precisam ficar claras para nós. Algumas coisas precisam ser óbvias. E como não apagar, a gente precisa saber no que pensar, o que não fazer, no que refletir. A Bíblia ensina a nós no que pensar. A Bíblia ensina a nós que as velhas práticas têm que ficar para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, o apóstolo Paulo ele vem dizendo assim: e as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O meu viver, o teu viver, o nosso relacionamento, o nosso habitual, os nossos hábitos do dia a dia devem ser diferentes. Eu li para iniciar o livro de Efésios. O versículo 16 eu li assim, ó: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, se você abriu aí comigo em Romanos 12, a palavra de Deus vai te falar sobre uma nova vida, um novo estilo de viver, um novo jeito de viver cheio do Espírito de Deus. E ele diz assim, o apóstolo Paulo ele inicia já falando das misericórdias, porque Deus é misericordioso, ele perdoa. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aí você vê a importância do teu corpo no culto a Deus. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu devo cultuá-lo então, não apagando a chama do Espírito Santo? Apresentando o meu corpo. Eu tenho que estar por inteiro num culto a Deus. Não interessa se eu posso ir na igreja ou não, mas eu posso muito bem assistir o culto pela casa, pela internet. Eu posso assistir o estudo, que nem agora vocês estão acompanhando o estudo aí, e a gente está falando e vocês estão acompanhando pelo celular. Posteriormente, a hora que vocês forem assistir um culto, prestar atenção num clipe musical, vocês podem cultuar a Deus com os vossos corpos, como um sacrifício vivo, se entregando de coração a Ele, sendo santos, porque Deus é santo, Ele não se mistura com o insano. E sendo agradável a Deus. Como eu ser agradável a Deus? Aí vem o próximo, que é além da vírgula, que é o vosso culto racional. Se eu ofertar a Deus um culto racional, onde eu o louvo, onde eu o adoro, onde eu o exalto de verdade, como que funciona? Não é apenas dentro de uma igreja, não é apenas perante um culto, não é apenas durante um louvor, não é apenas durante o momento em que eu leio a Bíblia. Mas é o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim, depois que a gente olha o versículo 2, não nos conformamos com este século, mas experimentamos pela renovação da nossa mente qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. E o importante de tudo é descobrirmos a vontade de Deus. Jesus ele falava que a vontade de Deus para ele era comida e bebida. Por que para nós seria diferente? Por que para nós não seria a mesma coisa? A gente observa isso por um culto de quinta-feira. A igreja enche, a gente vê isso num culto de terça, a igreja não é tão cheia. A gente vê isso num culto de domingo, a igreja é cheia. Mas aí você vê num estudo, a igreja não é cheia. A gente vê na própria live, inicia-se a live com 10, 12, cai para 8, cai para 6, cai para 5, cai para 3. Não é tão importante para todo mundo aprender a vontade de Deus. A
Apenas alguns querem compreender a vontade de Deus, nem todos querem compreender. Nem todo mundo quer saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Alguns dizem que o quanto mais souberem sobre a vontade de Deus para a vida deles, menos eles pecam. Então, enganado. Porque o conhecimento está aí. Basta a gente ler. Porque a gente precisa compreender que Deus quer se revelar a nós. Lembra de Efésios que a gente leu? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará e te resplandecerá. Ou seja, se revelará a ti. O que Efésios está dizendo ali para nós? Que a gente iniciou Efésios 5,14. Efésios está dizendo o que Jesus falou em Mateus 11, 25, 26 e 27. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, Ele mesmo. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, o Criador que enviou o Filho por nós. Mas tem uma vírgula lá que diz assim: e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Jesus a todo instante quer se revelar a mim e a você. Jesus a todo instante quer fazer a luz dele brilhar em nossa vida, a ponto de que as pessoas vejam ele no nosso viver. Enxerguem a personalidade dele no nosso eu. Por isso que o apóstolo Paulo falava: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixei o meu eu de lado e sigo para o alvo, correndo a corrida da fé. Por quê? Porque mesmo eu vivendo neste mundo, mesmo eu vivendo neste século, mesmo eu vivendo perante as coisas que acontecem no dia a dia, mesmo eu ligando a TV e os noticiários sendo desagradáveis, eu preciso continuar vivendo como herdeiros do reino. Para isso, eu preciso saber o que pensar. Para isso, eu preciso saber como viver. Lorena, você abre lá em Efésios 4, 25? Você, se quiser nos acompanhar, abra também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. E veja o que está escrito. Vamos ler um versículo de cada vez. Efésios, capítulo 4, versículo 25. O que está escrito, Lorena? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, como que eu vivia antes? No mundo de mentira? No mundo de ilusão? Como é o mundo hoje? As pessoas mentem ou não? Você já pensou se todo mundo chegasse ao conhecimento da verdade? Por isso, deixando-vos a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí o versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Em algum momento a Bíblia diz que a gente não pode se irar? Jesus conhece o nosso eu. Jesus sabe sobre mim e você. Jesus nos conhece, Ele sabe que no mundo nós passamos por algumas frustrações, algumas situações que nos deixam irados. O problema não é irar, o problema é pecar. Por isso que a Bíblia vem exortando: irai e não pecai. Tenha o autocontrole. Assim como não mentia, assim como mentia e não mente mais, irai, mas não pecai. A hora que chegar ao domínio próprio de Gálatas 5:22 em diante, você já nem se ira mais, porque você reflete tanto no que Deus quer sobre mim e sobre você, que a ira não chega ao nosso coração. Mas até lá, é preciso um ensinamento, é preciso uma exortação, é preciso um aprendizado. Então, deixando a mentira de lado, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irai e não pecai, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque assim não dareis lugar ao diabo. Veja só o problema, o perigo. Aí o 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir a todo o que é necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita aos que ouvem, e não entristeçais
o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia para a redenção. Longe de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, todas as blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus também em Cristo nos perdoou. Aí a gente chega em Efésios capítulo 2, vai dizer que Deus estava nos reconciliando consigo mesmo em Cristo, quando não merecíamos, não que hoje mereçamos. Porque Deus amou tanto o mundo, é aquela mensagem que você já conhece, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida esta que Jesus vem e diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Qual a importância que você dá ao Espírito Santo? Veja agora o capítulo 5 aí, o versículo 1. O que a gente viu em Efésios 4, 25? A gente viu uma exortação à santidade, de forma que não entristecemos o Espírito Santo, de forma que não apagamos o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo vem no capítulo 5, versículo 1, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Então o que nós precisamos saber para não apagar o Espírito de Deus? O que nós precisamos saber para não entristecer o Espírito Santo? O Espírito Santo é alguém, é uma pessoa, habita em mim e em você. Jesus ele fala assim em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tudo se resume sempre na palavra de Deus, sempre vai ser assim. Todo verso bíblico, todo contexto bíblico que eu ler para você vai se resumir à palavra de Deus. E em João 14, 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então será amado de meu Pai. E meu Pai virá a ele e habitará. Eu virei a ele e ali habitarei. E aí no versículo 26 ele já começa a dar a introdução sobre o Espírito Santo. Mas o que eu preciso saber? Veja aí Efésios capítulo 5, onde a gente está. Mas agora do versículo 5 até o 13. Do versículo 5 ele diz assim: eu não quero te ensinar nada, eu quero te transmitir uma palavra que mudou a minha vida, que mudou minha família, que mudou minha casa. Eu quero transmitir e compartilhar com você uma palavra que traz renovo, que traz vida, que traz objetivo, que traz foco, que traz princípio. Porque é muito importante a gente entender a palavra princípio, para a gente distinguir o que é pecado, para ficar no passado e não pertencer ao nosso novo, ao futuro, ao nosso dia a dia. Só para você ver a questão de princípio que a Bíblia traz. Para nós, a gente aprende que trair é o ato cometido. Jesus ele tem um princípio mais elevado do que isso e diz assim: trair não é apenas cometer, trair é pensar, desejar e querer. Já cometeu o adultério. Então Jesus nos mostra um significado muito mais amplo do que é pecar e do que não é pecar. Porque nós precisamos compreender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, e não o que nós imaginamos ser agradável a Deus, não o que nós imaginamos ser perfeito a Deus. Não existe aquele ponto de eu dizer assim: agora eu estou vivendo suficientemente bom e bem para Deus. Porque sempre tem algo que o Espírito Santo precisa nos libertar. Por exemplo, se eu estiver pensando assim, é o meu ego. O meu eu está falando mais alto do que a palavra de Deus na minha vida. Mas vamos ler Efésios 5, do versículo 5 ao 13. Diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarente, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. Então aqui entra os princípios para sabermos se vamos herdar o reino de Deus ou não, não segundo o que nós pensamos, não segundo o que nós desejamos.
Eu falei para você no início, compartilhe o vídeo. Hoje eu vou falar de coisas que eu nunca falei aqui. Desde 2017 nós estudamos no Café com Bíblia e eu nunca falei sobre essas coisas. Mas hoje eu senti de falar, hoje eu tive desejo de falar. Eu estudei a tarde toda e decidi falar sobre isso. Então, se você quer entrar no reino de Deus, observe o que a Bíblia diz. Sabei, pois, nenhum incontinente, impuro, avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso que é para andarmos como sábios e não como necios. Portanto, versículo 7, não sejais participantes com ele. Aqui a gente vai encontrar uma grande informação sobre quem vive no pecado e quem não. E sobre o que nós vemos e que nós distinguimos sobre certo e errado. Versículo 8, pois outra hora eram trevas, porém agora vós sois luz no Senhor. Andais então como filhos da justiça, da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade e a justiça é a pura verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. E não sejais, observe agora, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só de referirmos, só de pronunciarmos, só de falarmos, é vergonha. E é a Bíblia que está te dizendo, não estou fazendo uma doutrina para você. Eu estou te apresentando a Bíblia. Quem sabe você nunca leu esse texto, quem sabe você não sabia que existia isso daí na Bíblia. Eu já conversei com muitas pessoas que falaram para mim, aquele estudo que você deu lá, eu nem sabia que estava escrito. Então, se você nunca ouviu falar na Bíblia, nunca leu ali com os teus olhos, que não é para você ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, é para você reprovar, porque o que elas fazem em oculto, só de referirmos, só de falarmos, só de proferirmos, só de compartilharmos com alguém, isso é vergonhoso. Nós já estamos sendo co-participantes disso. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso que é para eu e você vivermos como sábios e não como nécios. Mas o que eu preciso então? Por que eu preciso saber isso daí? Por que eu preciso compreender isso daí? Agora passa um livro para frente e você vai chegar em Filipenses. Passa outro e você vai chegar em Colossenses. Em Colossenses capítulo 3, a gente vai saber o porquê a gente precisa saber daquilo que a gente leu em Efésios. E por que saber isso? Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 10. Colossenses 3, do versículo 5 ao 10 diz assim: por que eu preciso saber sobre aquelas coisas que a gente leu em Efésios, do capítulo 5, do versículo 5 ao 13? Em Colossenses 3, do 5 ao 10, vai dizer assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, que seria prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, talvez na tua Bíblia esteja entre parênteses, entre colchetes, entre aspas, grifado, o texto bíblico. O que está dizendo ali é que se tivermos alguma daquelas naturezas, nós nos tornamos filhos da ira. Nós nos tornamos, filhos da desobediência. E então a ira de Deus vem sobre a nossa vida. Versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andavam vós também em outro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros,
uma vez que já despedistes do velho homem com todos os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem criou eu e você? Deus, né? Então, quando a gente deixa a velha natureza, a gente se assemelha segundo a semelhança daquele que nos criou. Mas como assim? No que eu devo pensar então para deixar esta velha natureza de lado? Porque às vezes eu menti e continuo mentindo. Às vezes eu me prostituía e continuo me prostituindo. Porque a palavra prostituição aqui na Bíblia não é apenas de forma literal como a gente entende hoje no caso de vender o corpo. Ou no caso de quando a Bíblia se refere a uma meretriz. A palavra prostituição aqui é quando eu já sou casado e persisto, por exemplo, num filme erótico. A palavra prostituição aqui é, por acaso, no caso que eu namoro e não sou casado e pratico ato sexual. A palavra prostituição aqui é quando eu vou após o meu Deus e tenho outras coisas que tomam o primeiro lugar na minha vida, porque o mandamento é: amarás em primeiro lugar o Senhor teu Deus com toda a tua força, e com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Então, o que eu devo fazer, no que eu devo pensar para não praticar as velhas obras? Porque eu preciso contornar a minha mente, não é? Eu preciso driblar a minha forma de pensar para não cair na artimanha do meu pensamento guiar o meu coração. A gente descobre na Bíblia, em Apocalipse 3,19, que Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Mas a gente descobre também que o nosso coração está sujeito ao pecado, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus vai falar a um dos irmãos assim: eis que o pecado está à porta do teu coração, compete a ti dominá-lo, para que não seja sujeito a ele. Mas no que eu devo pensar? Como que funciona isso? Agora você volta um livro comigo, no livro de Filipenses. Ah, por que não leu Filipenses antes de ir para Colossenses, já que estávamos em Efésios e Filipenses é o livro seguinte? Porque é assim que funciona. A gente precisa descobrir o que Deus quer para nós. Não está desenhado. A gente precisa procurar. A Bíblia diz que quem quer sabedoria de Deus deve procurar como prata e ouro. O garimpeiro ele não vai no lugar onde ele desconfia que tem ouro. Ele começa a cavar e pela persistência dele ele desconfia que tem ali e ele persiste cada vez mais. E a gente começa a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia e começa a descobrir a sabedoria de Deus. Então você veja comigo Filipenses capítulo 4, versículo 8, e hoje eu vou te ensinar o que a Bíblia diz para você que você deve pensar. Eu não sei se você sabia que a Bíblia ensina a nós no que pensar também. E ela fala com o próprio termo: nestas coisas pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja esse o que ocupe o vosso pensamento. Porque o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quem sabe algum dos dias da sua vida você se sentiu só, e quando se pegou pensando: hoje parece que estou só. Repare a sua vida se você não pensou só em coisas alheias, coisas ruins, coisas maldosas, maliciosas. O que você me diria, Lorena, sobre coisas respeitáveis, amáveis, coisas respeitáveis, que gere amor, que gere louvor, que gere justiça? Qual a palavra que você resumiria, uma pequena frase? Eu creio que amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu creio que isso é louvável, isso é respeitável, né? Você pensar não somente em você lembrar do teu próximo, né? E
do nosso próximo, não somente os da nossa casa, né? Mas daqueles que sabemos que está passando por um momento difícil, né? Sabendo que está passando por uma dificuldade, um momento difícil na família, você lembrar dele em suas orações, né? Você colocar no altar de Deus. Eu creio que isso também é o que nós devemos pensar. Então agora ela deu para nós um entendimento, né, do que é amável, do que é justo, do que é puro, do que é respeitável, do que é de boa fama, que é as palavras-chave que a gente encontrou ali do que a Bíblia diz no que pensar. Guarde esse texto para você meditar depois. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Escreva no papel assim: em que devo pensar? Observação, Filipenses 4, 8. Vai te dar bastante conteúdo sobre o que você deve pensar. Então eu vou ler ele de novo e vou ir por partes, que eu vou te dar aqui algumas coisas. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Louvor vai existir aonde? No que é de boa fama, no que é amável, no que é puro, no que é justo, no que é respeitável e no que é verdadeiro. Então, pensar no que é verdadeiro é pensar em Deus. Tudo o que é verdadeiro se encontra em Deus. Pensar no que é respeitável é em tudo em Deus, é digno de respeito, basta olharmos para Ele. Pensarmos no que é justo é pensar no que é certo, é fazer a escolha correta, justa, com ética, é pensar no que é certo. Pensar no que é puro é pensar no que é limpo, no que é imaculável, no que resplandece aos nossos olhos pureza. Pensar no que é amável é pensar no que é agradável, no que é bom. Por isso que a escolha a Deus deve ser nós vivermos para Ele segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Pensar no que é de boa fama é pensar no que tem boa intenção, no que conceitua o termo bondade, cortesia, como o amor ao próximo. Como amar a Deus com todas as nossas forças em primeiro lugar, como amar a Deus com todo o nosso coração, como amar a Deus com todo o nosso entendimento. Ou seja, eu creio porque eu julguei ser certo e vi que aquilo é real. Com toda a minha força, porque eu obedeço tanto que a palavra dele em meu coração se torna um escudo para eu praticá-la e viver por ela. Porque a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé, e se não for assim, Deus não tem prazer nele. Qualquer hora eu vou trazer um estudo sobre a justiça de Deus. Então a gente precisa entender. Vamos voltar lá para o livro da frente, lá em Colossenses. Tem mais um aprendizado ali. Colossenses capítulo 3. Agora acompanha comigo aí, já que a gente descobriu no que pensar, a gente já descobriu como viver. Só para fixar agora, a gente vai entender Colossenses no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. A gente leu do 5 em diante, agora a gente vai ler do versículo 1 até o 5 agora. Diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestados com Ele em glória, e o veremos como Ele é.
Mas aqui eu aprendo duas coisas: buscar as coisas do alto onde Cristo está, e pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Para a gente encerrar, vamos lá para 1 João. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Você vai chegar em Hebreus, vai passar o livro de Tiago, daí 1 Pedro, 2 Pedro, vai chegar em 1 João. Estamos chegando ao final aí do nosso estudo. 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 11 e do versículo 15 em diante. Depois aí, se você quiser ler os versos que a gente não leu, fica à vontade. Mas ele diz assim: Vede que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele realmente é. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: é que nos amemos uns aos outros. Versículo 15. Vai lá comigo, agora do 15 a gente lê direto até o 24. No versículo 15 ele diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus nesta pessoa? Filhinhos, não amemos de palavras apenas, e nem de línguas, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele. Tranquilizemos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos então confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus, o Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O que eu digo para você nesta noite? Tudo se resume à palavra de Deus. Você viu ali, guardai os mandamentos. Para guardar os mandamentos é preciso ler e aprender a palavra de Deus. Ao aprendermos a palavra de Deus, é necessário guardarmos e retermos ela em nosso coração para vivermos segundo o que ela nos ensina. Para aprendermos a pensar como ela nos ensina, como vimos em Filipenses 4:8, nestas coisas pensai. Como vimos em Colossenses 3, do 1 ao 5, pensai nas coisas lá do alto. O que eu digo para você? Faça a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Como não apagar, como não extinguir? Vivendo o que a Bíblia diz. Se você perdeu algum trecho do estudo, reacompanhe ele. Reveja ele ponto a ponto e você vai descobrir como não apagar o Espírito Santo. Como não extinguir o Espírito Santo. Como viver através do Espírito Santo. O último texto que eu quero deixar para você nesta noite, que eu quero compartilhar com você, é para você descobrir qual a vontade de Deus.
para que você compreenda o ID, para você compreender a revelação de Jesus, para que você entenda como ser filho de Deus e viver como filho de Deus, para que você compreenda como viver como uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás, como você viver sendo um novo homem, uma nova mulher, sendo uma nova pessoa, uma pessoa boa, para você aprender a pensar no que é bom, no que é verdadeiro, no que é reto, no que é agradável, no que é justo, no que é amável. Abra comigo, volta aí uns 3, 4, 5 livros aí em 1 Timóteo. Só você voltar aí, a hora que você achar lá o livro de Colossenses, você ir para frente, Colossenses, Tessalonicenses, você vai chegar em 1 Timóteo. Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo capítulo 2. Eu leio esse último texto, a gente faz uma oração encerrando. E você assiste o vídeo de novo. É um estudo. Acompanha versículo por versículo. E deixa Deus falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te convencer de fazer a vontade dele. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Porque você tem que entender assim: Jesus te ama. Jesus ama a mim e ama você. Você e eu, nós precisamos compreender que Deus nos ama como amou a Cristo. Eu não estou falando heresia, está na Bíblia. Lá em João 17, a partir do versículo 20, Jesus fala isso. O Pai vos ama como ama a mim. Nós somos amados do Pai. Ele enviou seu Filho para nos salvar, para nos remir, porque espera que nós vamos morar com Ele, que eu e você iremos morar com Ele, que eu e você tenhamos esse convite, não apenas como um convite apenas, mas um convite aceito por nós, e nós dediquemos-nos a nos preparar para nos encontrar com Ele. Quando temos um convite para um casamento, como fazemos? Nos preparamos, nos arrumamos, né? Procuramos nos aperfeiçoarmos, arrumamos a barba, arrumamos o cabelo, as mulheres vão trabalhar aí a maquiagem, o cabelo, e nós vestimos os ornamentos. E a Bíblia nos diz em Tito, capítulo 1, que a doutrina de Jesus é o ornamento para o nosso viver. É ornamento para a nossa vida. O que é enfeite? Se a gente for olhar a moda na mídia, diz que o ornamento não precisa ter a ver com a peça de roupa, porque ela tem que ser destaque. Se você vai pôr uma correntinha, ela não precisa ter a ver com a tua peça de roupa, ela tem que ser destaque. Se você vai fazer uma maquiagem diferente, ela não precisa estar combinando com as tuas peças de roupa propriamente, mas ela tem que ser destaque, tem que chamar mais atenção, mostrar a beleza que está posta ali. Assim é a doutrina de Cristo. Então, se você já achou aí 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, vamos ler junto? Diz assim: Isto é bom e agradável a Deus, o nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque existe um só Deus e um só mediador entre os homens, que é Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos, porque eu e você viver como Cristo andou, como Cristo viveu, porque é um tempo oportuno de fazer a vontade de Deus para que todos os homens sejam salvos. Como serão salvos? Quando eu e você pregarmos a palavra. Mas eu não sei pregar, ensinarmos a palavra. Eu não sei ensinar. Compartilhe a palavra então. Você está fazendo a tua parte. Compartilhe esse vídeo. Vai ser de grande ensinamento às pessoas que assistirem. Os seus amigos que não são meus amigos no Facebook poderão ver este vídeo. Se você enviar no Messenger para eles, eles vão ver este vídeo. Se você enviar no WhatsApp para eles, eles vão ver este vídeo. Se Deus tocar na vida deles, serão novas pessoas chegando ao reino de Deus.
Nós devemos popular o reino de Deus. Não fazer ele popular, mas popular, encher de pessoas, ser pescadores. Se trabalharmos o ide de Jesus pescando e a pessoa não vir na rede, algum dia ela virá no anzol. Eu escutei isso hoje e gostei muito. Porque numa pesca é assim. De um jeito ou de outro, o peixe sai do rio e vem para as mãos. Que eu e você pesquemos muitos homens para as mãos de Deus. Que eu e você compartilhemos ao ponto de mais pessoas se achegar à verdade, ao conhecimento. Olha, a vontade de Deus é essa, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Que só existe um Deus e não há outro. E um mediador, que é Jesus Cristo. Faça a sua parte, eu faço a minha, e juntos evangelizamos o mundo. Hoje, no século atual, nós sofremos para evangelizar. Nós não conseguimos que a palavra chegue a todos os corações. Mas no livro de Atos diz que todos no mundo já tinham conhecido, naquela geração, o Evangelho. E não tinha internet, não tinha mídia, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Era boca a boca. Onde eu e você estamos falhando que não podemos fazer a nossa parte? Se você vê um culto, compartilhe. Se você vê um estudo, compartilhe. Se achegue mais a Deus, queira conhecer a Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus só está esperando uma ação nossa para Ele tomar reação e cuidar da nossa vida. Cuidar do nosso viver, cuidar do nosso eu, da nossa família. Te curar, te sarar, te salvar. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele curou, o que Ele sarou, o que Ele perdoou no passado, Ele continua sarando, curando e perdoando. Mas precisamos chegar a Ele. Quando alguém dizer para você que Deus não existe, usa aquela mensagenzinha que estava rolando no Facebook esses dias sobre o barbeiro. O homem leva um homem todo barbudo na barbearia e fala para o barbeiro não existe. E o barbeiro diz: não, eu existo, é só ele vir a mim. Só que antes o barbeiro tinha dito que Deus não existe. Aí o homem diz assim: pois bem, vá a Deus e Ele mostra para você que Ele existe. Da mesma forma, irmãos, o sentido é similar. Barbeiro existe, eu não fui no barbeiro fazer a barba e estou aqui barbudo. Mas Deus existe e eu sou um servo dele e estou aqui transmitindo a palavra. Faça você o mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Não é para deixar alguém mais popular, não é para a gente ter mais pessoas, não é para ter mais visualização. É para mais vidas serem transformadas. Vidas se relacionam ao segundo mandamento, que não é maior nem menor que o primeiro. É semelhante, a Bíblia diz, que é amar o teu próximo. É querer que o teu próximo tenha o conhecimento que você tem, que Jesus te ama. O teu próximo pode estar nesse momento pensando em suicídio, pensando em qualquer outra coisa, pensando em entrar nas drogas, pensando em se prostituir, mas já pensou em receber um vídeo de uma palavra que transforma a vida? E ele desistir daquele ato, seja qual ato for. Porque se não for um ato que agrade a Deus, não é culto, não é adoração, não é um estilo de vida que glorifica a Deus. Mas já pensou você fazer a sua parte e Deus toca naquela vida? E através desse anzol que você lançou na vida dele, ele ser pescado para o reino, ele ser conduzido ao caminho da salvação, ele encontrar o trajeto da verdade, ele encontrar o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Você veja, irmãos, que a visualização da imagem desse vídeo não é boa, porque a iluminação aqui não é clara, não é preparado para isso. Mas o que importa aqui para nós não é que você nos veja bem, é que você nos ouça bem, é que você ouça a palavra de Deus bem e queira compartilhar, queira evangelizar. Jesus falou: ide e ensinai, pregai o evangelho. Porque não é que você vai pregar e a pessoa vai se convencer. Não funciona assim.
Não funciona que eu vou e levo uma palavra ao teu coração e pronto, você está fisgado, você está ganho. Cabe ao Espírito Santo trabalhar naquela vida. Tanto é que em Efésios, onde a gente estava lendo, a Bíblia diz assim, ó, ouvindo porventura. O que é porventura? É por acaso. Por acaso, alguma daquelas palavras que você falou chamou a atenção daquela pessoa e ela prestou atenção, ela deu foco, ela deu ouvidos àquela palavra, o Espírito Santo começa a encontrar liberdade ali, porque é ouvindo porventura alguém o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado. O que é crer? É ouvir, julgar que é verdade e pronto, é realidade. É só a gente olhar o ponto científico, a Terra está onde realmente deveria estar. Um pouquinho mais perto morreríamos de frio, um pouquinho mais longe um pouquinho mais perto morreríamos de calor. Um pouquinho mais longe morreríamos de frio. Isso nos mostra que existe um Criador que pôs ela onde ela deveria realmente estar. O Salmo 19 diz, olha para a natureza e verás que existe um Criador que formou todas as coisas em seu devido lugar. Então, para esta noite, o que eu te digo? Faça a vontade de Deus. Não extinga o Espírito Santo. Pensa nas coisas lá do alto, pratica as coisas que são de lá do alto. Viva como Cristo, viva como Deus quer. Fica aqui o meu abraço, o meu Deus te abençoe, que o meu Deus te guarde, que o nosso Deus cuide de nós. Eu fiz a minha parte, te convido a fazer a sua. Falo para Lorena fazer a oração para nós encerrando, para que Deus toque na sua vida, para que Deus toque na vida daqueles que você enviar este vídeo, que Deus toque na vida de todos que assistirem este vídeo. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe rendo graças por este momento. Graças te dou pela sua palavra que é vida e que habita em nós. Eu lhe rendo graças por esta oportunidade de ouvir sobre ela. Lhe rendo graças, Senhor Jesus Cristo, por mais um momento contigo de intimidade. E peço que o Senhor Jesus abençoe a cada vida que esteve assistindo conosco ou que irá assistir, Senhor. Que a sua palavra habite no coração delas, Senhor. E que estas vidas sejam transformadas e libertas pelo poder do teu nome. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, que a paz Boa esteja noite, com Deus todos. abençoe, paz seja convosco.